Olá pessoal, salve Maria, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, eu já tô tentando gravar esse vídeo aqui pela quinta vez. Eu gravei a primeira vez, não deu certo, eu vi que tinha algum errinho. E a última vez, quando tinha dado tudo certo, o sol tava no computador, o computador ficou quente e eu perdi o vídeo no meio da gravação, que tava dando tudo certo. Eu perdi o vídeo, mas tudo bem, acontece, né? É importante a gente perseverar. E hoje eu vou falar sobre o Catecismo de São Pio X, o Catecismo Maior de São Pio X. Bom, primeiro vamos falar quem é São Pio X. São Pio X foi o Papa que teve seu pontificado de 1903 a 1914. E ele tinha uma especial atenção que ele dava à catequese e ao catecismo. Ele dava realmente muita importância a esse ensinamento da fé católica, das verdades de fé. Bom, mas por que ele dava essa atenção especial? Porque ele tinha uma luta contra o modernismo. Ele lutava contra o modernismo, que ele chamava de a síntese de todas as heresias. Que o modernismo... Bom, que é uma heresia, né? Uma heresia é uma falsa doutrina, falso ensinamento. E ele chamava o modernismo de síntese de todas as heresias porque o modernismo ele simplesmente desprezava a doutrina católica. Ele simplesmente desprezava, não, ele despreza. Por exemplo, vamos supor, eu vou explicar, tentar mostrar para vocês como que o modernismo acontece hoje e às vezes a gente nem percebe. Vamos supor que tem alguém lá, um grupo um grupo da igreja que está estudando catecismo. Aí sempre chega uma pessoa assim e fala: Ei, o que vocês estão fazendo? Vocês são dogmáticos demais, porque vocês estão dando tanta atenção a esses dogmas aí. Vocês têm que entender que Deus é amor. Não importa isso daí. Esse negócio de catequese, vocês só dão quando a pessoa tá fazendo primeira comunhão, crisma. Você não precisa se importar com isso. E bom, isso não é verdade. Não existe isso. Você tem que estudar a sua fé. Porque você não ama aquilo que você não conhece. E para você amar verdadeiramente a Deus, você tem que entender. Você tem que entender Deus, você tem que correr atrás de estudar a fé. Por isso que ele dá um valor a essa catequese, ao catecismo. E devido ao modernismo, a gente vê muitas vezes uma pessoa caindo em pecado e não se arrependendo desse pecado e falando que isso não é pecado. Uma coisa que a gente sabe que é pecado por meio dos 10 mandamentos, e a pessoa fala que não é pecado. Ela vai e comunga em pecado mortal, recebe o corpo de Jesus Cristo. Em pecado mortal porque, devido ao modernismo, se fala que não é pecado determinadas coisas. Isso não é bom, a pessoa não se salva com isso. Por isso que é importante a catequese. E era por isso que São Pio X dava tanta importância à catequese e catecismo, porque na época dele já existia o modernismo. E o modernismo, como eu disse, é esse sentimentalismo. Esse negócio que Deus é amor, nada é pecado. Isso que é o modernismo. Como é que parece que já... Vou falar aqui um pouco sobre cada catecismo que existe assim, pelo menos os mais famosos, que eu tenho conhecimento. O primeiro que eu botei é o Catecismo Romano, que foi do Concílio de Trento. Depois eu botei o Catecismo Maior de São Pio X. Deixa eu dar uma tadinha, né, que eu esqueci de aumentar a tela para vocês. São Pio X. O Catecismo Menor, que eu botei menor, mas não é esse o nome. Esses são dois catecismos que São Pio X fez, o maior e o menor. Menor, que não é esse o nome real, vou falar depois do nome real. Tem até uma carta escrita dele que eu botei ali, sobre o catecismo menor, que eu não vou ler, só vou dar uma explicadinha rápida, porque como o computador tá meio quente, com algum problema, aí eu não vou ler a carta. E também tem o catecismo amarelo, acho que eu botei aqui. O catecismo amarelo, que é o mais atual, e que tá até em acordo com em acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. E bom, vamos lá. Esse catecismo aqui é o maior, que ele foi feito em 1905 e ele se chamava Compêndio da Doutrina Cristã. Só que São Pio X,
ele percebeu também que os alunos estavam muito sobrecarregados com a escola, e ele fez um menor ainda, menor do que esse aqui, mais conciso, que esse aqui é bem conciso, eu vou explicar depois, mais pra frente, que é o Catecismo da Doutrina Cristã, de 1912, que ele é bem mais conciso, só que eu não tenho ele aqui também, e eu também achei dificuldade de achar ele na internet. E ele até fala em uma carta que ele escreveu para o cardeal Ratzinger sobre o quão conciso, que esse catecismo era mais conciso, que ele era bom tanto para os professores catequistas ensinarem para os alunos, quanto para os alunos estudarem sozinhos. Isso era menor. E, bom, é isso, né? E agora eu vou comparar o porquê do que eu acho que você deve comprar primeiro esse catecismo de São Pio X, você está iniciando na vida de estudos católicos, e depois ir para esse amarelo. Porque eu não tenho vermelho, então eu não posso opinar sobre ele. Mas é porque esse catecismo aqui, gente, ele é feito em formas de perguntas e respostas. Aí, ó. Ele é bem menos denso do que o amarelo, que é feito em formas de temas. É um texto muito mais denso. Então, para quem está iniciando, pode acabar se desanimando pelo meio do caminho, e isso não é bom. Outra coisa pra gente ver é a grossura. Olha a diferença de grossura. Como eu mostrei aqui também, se você prestar atenção, as letras desse daqui são maiores, então o texto é menor, proporcionalmente à folha, enquanto desse aqui, as letras são menores, então os textos são maiores. Então é por isso que eu recomendo que vocês comecem pelo Catecismo Maior de São Pio X. Ou se vocês quiserem o mais conciso ainda, que eu não consegui achar na internet, em contraparte do o maior, você acha em qualquer lugar da internet. E se você quiser o pequeno, que é o Catecismo da Doutrina Cristã de 1912, você pode pesquisar, mas eu não consegui achar. Mas eu recomendo que você leia esse aqui primeiro e depois esse. Também já ouvi falar do Catecismo Yucat, eu acho. Que uma colega minha falou sobre ele, mas eu não li ele, né? E também eu prefiro esses catecismos. É porque eu tenho uma linguagem de jovens, né? Pra quem gosta de um catecismo que tem uma linguagem mais jovem, ela diz que é uma boa recomendação, né? Mas eu prefiro ter a linguagem assim original mesmo, da época e tal. Por isso que eu escolhi o de São Pio X pra mim. E vamos lá. Bom, vamos falar o que é um bom catecismo de acordo com João Paulo II. Esqueci de falar, gente. Esse catecismo aqui eu tenho que dar créditos, né? Porque eu ganhei do meu padrinho de crisma esse catecismo, né? Ele botou uma dedicatória aqui pra mim. Queria dar um crédito aí. E, bom, o que é um bom catecismo de acordo com São João Paulo II, que também foi um santo, e que gostava muito dos jovens. Se você vê a história dele, ele tinha um amor especial aos jovens. Ele também tinha ele também lutava assim contra... Ele lutou bastante contra os regimes totalitários, né, o nazismo e o comunismo. Ele viveu os dois regimes, ele viveu o nazismo e o comunismo, então ele combateu bastante. São João Paulo II foi em países que tava, ele foi para Cuba, ele foi para vários países assim para fazer o apostolado e lutar contra esses regimes totalitários. E ele também fazia duras críticas ao comunismo. Se eu não me engano, tem até uma frase que ele fala que quem é comunista é excomungado. Enfim, mais pra frente eu posso fazer um vídeo sobre São João Paulo II. Um catecismo, isso aqui foi o que ele disse quando ele promulgou o catecismo de 1992. Um catecismo deve apresentar com fidelidade, de modo orgânico, o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva da Igreja e do magistério autêntico. Essas três coisas que eu falei são os três pilares da nossa fé. Bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reviver a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que no decurso dos tempos o Espírito Santo sugeriu à Igreja.
Então, esses catecismos todos que eu botei aqui, eles seguem isso. O magistério, a tradição e as sagradas escrituras. E esses catecismos todos aqui, eles não podem se contradizer, porque a igreja é infalível, que é inclusive a 8ª pergunta ali do livro de Catecismo de São Pio X sobre a infalibilidade da igreja. Como podemos ter certeza de que a doutrina cristã que recebemos da igreja católica é realmente verdadeira? Resposta: temos certeza de que a doutrina cristã que recebemos da igreja católica é verdadeira porque Jesus Cristo, autor divino dessa doutrina, a confiou por meio de seus apóstolos à igreja, por ele fundada, a igreja por ele fundada, e constituída mestra infalível de todos os homens, prometendo-lhe sua divina assistência até os fins dos tempos. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão, e as portas do inferno não prevalecerão. Se as portas do inferno não prevalecerão, a igreja é infalível. Eu posso falar também mais pra frente sobre a infalibilidade da igreja quando eu for abordar em tópicos do catecismo. Enfim, como eu disse, o bom catecismo ele se baseia nos 3 pilares, e os catecismos não se contradizem. O que acontece às vezes é uma luz a mais sobre determinada coisa que é falada em um catecismo anterior, que é diferente da reinterpretação. Não existe reinterpretação, esse negócio de você pegar estamos aqui teve mudanças culturais, agora vamos reinterpretar a Bíblia. Vamos ver vamos reinterpretar a Bíblia. Não, isso não existe. O que acontece é dar uma luz a mais à Bíblia. E bom, era só isso que eu queria falar sobre o Catecismo de São Pio X. E agora eu vou dar alguns avisos. O primeiro aviso, gente, vou começar falando sobre o livro aqui, como ler livros, que eu disse que eu ia botar a resenha pra vocês. Eu ainda tô devendo essa resenha, porque eu tô tendo mais coisas para estudar, tô tendo que ler outros livros para fazer coisas da escola, e também tá chegando paz, então tem que dar mais tempo pro estudo escolar. Outra coisa é falar sobre, que eu também vou fazer uma resenha desse livro aqui, porque eu sou acólito, e como acólito eu tenho que estudar o missal e o lecionário para melhor servir. E como eu disse desses 2 livrinhos aqui, mais para frente eu vou primeiro fazer uma resenha, não é resenha, né, um estudo aqui do Catecismo de São Pio X, pergunta por pergunta, e também do Catecismo da Igreja Católica, de tema por tema. E também, deixa eu ver se eu acho o livrinho aqui, gente. Eu também vou fazer uma resenha desse livro aqui, ó. O Livro da Confiança, que eu já, pelas minhas pesquisas, é um bom livro, eu ainda não cheguei a ler ele. Não cheguei a ler nada dele ainda. Eu peguei ele, comprei ele no bazar por R$3, e eu já sabia que era um livro bom e eu quero ler ele, e eu vou botar a resenha pra vocês. Então, gente, enfim, é isso que eu queria falar pra vocês. E, então, vou me despedir aí pra você. Parece que o vídeo deu certo agora. E é isso, falou, gente.